Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nessa quinta-feira, uma chuvinha bem leve aqui em Montemor, um friozinho, mas Deus, com a sua graça, seu amor, nos dá a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, para nós conversarmos sobre a palavra do Senhor, para nós lermos juntos a palavra do Senhor. E para mim é uma alegria muito grande estar junto com você neste momento. Hoje nós vamos iniciar um novo tema, e o tema que nós vamos iniciar hoje, eu não sei se vai ter mais 2 ou 3 transmissões nesse tema, mas o tema é a marca do verdadeiro discípulo. Eu fiquei pensando um pouco sobre esse tema, se eu colocaria a característica do verdadeiro discípulo, se eu colocaria o perfil, alguma coisa assim. Eu achei que seria melhor deixar dessa forma, a marca do verdadeiro discípulo. Por outro lado, a palavra verdadeiro discípulo não está aqui apenas para fazer parte da frase, você vai perceber que ela tem um sentido quando nós vamos conversando aqui sobre esse tema, né? Então nós já estamos, de uma certa forma, dizendo, né, que se existe a marca do verdadeiro discípulo, então existem discípulos no nosso meio, ou pessoas, né, no nosso meio, que não são discípulos do Senhor Jesus. Outra coisa, antes de nós iniciarmos as leituras dos textos bíblicos, eu pensei também em colocar inicialmente do cristão, mas eu achei que a palavra cristão hoje está um pouco gastada, então eu achei que discípulo encaixa mais primeiro com o conceito bíblico do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso relacionamento com Deus, né? Eu achei que encaixa melhor dentro do conceito bíblico que nós entendemos do nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a palavra discípulo encaixa melhor. Mas poderíamos ter colocado cristão, né, aqui, filhos de Deus também aqui, não teria problema nenhum. Mas eu penso que discípulo é mais contextualizado com a palavra do Senhor, principalmente com os evangelhos, né? E a primeira coisa que eu quero conversar com você, a título até de introdução, na seguinte afirmação: a igreja está repleta de impostores. Eu sei que a princípio pode chocar um pouco alguém que escute essa frase ou essa afirmação, porque a gente não consegue na nossa mente imaginar que dentro da igreja há impostores. Mas quando a gente começa a perceber como andam as coisas nesse mundo, e desde o início da era cristã, nós vamos perceber que isso é um fato. Às vezes a gente não quer admitir, mas é um fato. Há muitos impostores dentro da igreja. Jesus conta a parábola do trigo e do joio para explicar sobre o falso e o verdadeiro. E quando Jesus conta essa parábola, ele diz que o falso e o verdadeiro caminham juntos, estão lado a lado. Então vamos olhar essa parábola que Jesus conta, Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30 é a parábola. São poucas parábolas que nós temos na Bíblia a explicação, né? São poucas. Uma explicação mais específica, né? E essa é uma das que tem explicação aqui. Mas vamos ler a primeira parábola. Mateus 13, do 24 até o versículo 30. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo.
Eu gostaria que você, é uma prática que eu tenho feito nas nossas transmissões aqui, que você marcasse, riscasse na sua Bíblia. Vou começar de novo. Outra parábola eu lhes propus, dizendo, aí começa a parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Risca aí boa semente. Continuando a parábola: mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então Jesus está contando essa história, que um homem semeou boa semente no campo. Aí à noite, o pessoal que trabalhou semeando, junto com esse homem, dormiu, foi dormir. Enquanto dormiam, veio o inimigo desse homem e semeou joio no meio do trigo e foi embora. E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Quer dizer, está todo mundo ali admirado. A semente que foi semeada era boa. Como é que no meio dessa semente boa, desse trigo, aparece joio? Olha a resposta que é dada no verso 28. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Perceba, eles estão dispostos a tirar o joio do meio do trigo. Mas olha a resposta. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então perceba que o dono do campo diz: não tire o trigo e o joio, não separe, deixa crescer junto. Na hora certa, as pessoas que são autorizadas para fazer a separação virá fazer a separação, mas deixa crescer juntos. Aí nós temos no versículo 36 ao 43 a explicação que Jesus dá a essa parábola. Como eu já disse, são poucas parábolas que nós temos a explicação que o Senhor Jesus dá de uma forma clara, né? Essa é uma das que ele dá. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos não entenderam. Provavelmente, se nós não tivéssemos a explicação, a gente também teria dificuldade de entender. 37. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então, esse homem, no início da parábola, que está semeando a boa semente, nós já temos a resposta: é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Gostaria que você riscasse na sua Bíblia: a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros
são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos aqui a explicação bem fácil e clara dessa parábola. Enquanto não há consumação dos séculos, o trigo e o joio crescem juntos. Por isso é que a gente vem com essa afirmação: a igreja está repleta de impostores. Nós temos outros textos da palavra de Deus que fala sobre isso. Eu quero ler com você. Um outro texto que eu quero ler com você é lá na carta que Judas escreve, bem antes do Apocalipse, né? Então, se você tiver com a Bíblia, aí é Judas e Apocalipse. Então, está bem pertinho ali de Apocalipse. Judas tem um capítulo, então nós vamos ler o versículo 3 a 4. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então observe que Judas está dizendo: olha, a minha intenção era escrever uma carta para vocês falando da nossa salvação, falando do Evangelho, falando do amor de Deus, falando do perdão dos nossos pecados, disso que está em mim e que está em você, comum salvação. Essa era a minha intenção de escrever essa carta. Inicialmente era esse o objetivo. Olha o que diz no início: amados, quando empregava toda a diligência, isto é, todo o esforço, toda a determinação em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então eu ia pôr todo esforço em falar da nossa salvação. Foi que me senti obrigado. Então ele mudou de propósito porque ele sentiu a necessidade de mudar o propósito da escrita dele. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Então, qual foi a mudança? Olha o que diz: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Perceba, ele ia escrever sobre a comum salvação. A salvação que ele recebeu em Jesus Cristo, a salvação que a igreja recebeu em Jesus Cristo. Porém, ele mudou de ideia, porque haviam coisas importantes a serem ditas sobre a questão de batalhar pela fé, de lutar pela fé. E olha o que diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: pessoas estão entrando no nosso meio, se infiltrando no nosso meio, e tem criado confusão no nosso meio. Homens que eles chamam ímpios, que não estão mais falando da graça do Evangelho e estão menosprezando o Evangelho da graça. Pessoas vão se infiltrando no meio.
aquilo que Jesus conta na parábola. O inimigo semeia junto com a semente boa o joio e vai embora. Isto é, ele infiltra as pessoas no meio da igreja e está tudo junto. A igreja está repleta de impostores. Outro texto que quero ler com você. Outro texto. Lá na segunda carta de João, só voltar um pouco a sua folha da sua Bíblia, perdão. Só voltar um pouquinho a folha da sua Bíblia. Também que é um capítulo só, né? Segunda carta de João, um capítulo só. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece da doutrina, esse tem o Pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais, nem em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplices das obras más. O escritor aqui, João, ele está dizendo, olha, tomem cuidado. Falsos profetas vão infiltrando em seu meio e vão disseminando doutrinas erradas, doutrinas falsas, com aparência de verdade. Não recebam nem em casa essas pessoas, não dão boas-vindas. Então, desde que iniciou a era da igreja cristã, uma das táticas do inimigo é justamente colocar infiltrados, semear impostores dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha um outro texto agora, textos que provavelmente você já leu ou alguém já comentou com você. Vamos lá em segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Olha o que diz. Olha Paulo alertando Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Marca aí na sua Bíblia, risca aí. Tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pois os homens ou as pessoas serão egoístas, avarentos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Risca aí na sua Bíblia, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, se parecendo todo espiritual, parecendo todo crente, né, como a gente diz, todo cristão, parecendo assim a pessoa de mais fé. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o que Paulo fala para Timóteo: foge também destes. Foge destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente. Marque aí, corrompidos na mente. São pessoas espertalhões que entram nas igrejas, que entram no meio dos cristãos, que entram nas casas de pessoas de boa fé e vai espalhando o erro, com toda simpatia, com todo sorrisinho aberto, com palavras macias, com palavras bonitas, com palavras de ânimo. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, nós vivemos, desde o início da era cristã, a gente tem percebido e sentido uma tentativa de acabar com a igreja cristã, através desses impostores que vão penetrando, que vão entrando, e que criando problema, criando divisão, criando confusão. E muitas vezes aqueles que são firmes na fé acabam ficando desanimados ou sem saber que decisões tomar, acabam até perdendo a credibilidade, né, com as pessoas, não creem mais nas pessoas, acham que todo mundo é igual porque tem sido enganado ou foram enganados no passado. Quantas pessoas hoje, estou mudando um pouquinho o meu caminho aqui, mas quantas pessoas hoje não querem saber de cristianismo, não querem saber de igreja, porque no passado foram magoados, foram traídos, confiaram em líderes religiosos e hoje não querem saber mais. Por último, quero ler com você Atos, abra sua Bíblia aí, se você tiver com ela à frente, ou leia mais tarde esses textos que eu estou mencionando aqui. Atos capítulo 20, Atos 20, do verso 28 ao 31. Deixa eu passar rapidamente o contexto de Atos 20. O apóstolo Paulo está fazendo a sua última viagem, e essa viagem agora ele vai ser preso. Então é uma história assim, com muita aventura e com muitas surpresas para o apóstolo Paulo nessa história. Mas ele está percebendo que o fim dele está chegando. Então ele reúne os presbíteros, a liderança da igreja de Éfeso, para uma palavra de despedida com aqueles irmãos. O texto é um pouco longo, então eu escolhi o verso 28 ao 31 para ler. Nessa palavra de despedida ele fala assim:
de várias coisas que ele fala isso aqui, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seus próprios sangue. Perceba, Paulo está dizendo, olha, Deus constituiu vocês como supervisores. Bispo aqui é supervisor, não é título, é uma função, supervisionar a igreja. Ele diz aqui que vai supervisionar fazendo o quê? Pastoreando, cuidando dessa igreja. E ele está dizendo aqui, eu acho interessante, a igreja de Deus. A igreja de Deus. A igreja não é de fulano, de beltrano, de cicrano. A igreja não é ministério fulano de tal. A igreja é de Deus. Quando aparece gente colocando o nome de si nas igrejas, corre mesmo dessas igrejas. Porque a igreja de Deus não tem o nome da pessoa na placa. Desculpa minha mudança aqui. Vamos voltar no texto. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. E essa igreja de Deus foi comprada com o sangue de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, é uma igreja de Deus que foi comprada pelo sangue de Deus. E Deus, na sua graça, misericórdia, colocam pessoas para supervisionar essa igreja aqui na terra, mas elas não são dessas pessoas, ela é a igreja de Deus. Em outras palavras, os pastores dessa igreja de Deus são servos de Deus para fazer a vontade de Deus. Seguindo aqui, olha o que Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Risca essa frase, entre vós, no meio dos pastores, no meio da igreja, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Não pouparão o rebanho. Seguindo a nossa leitura, verso 30. E que dentre vós se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Perceba, há dois grupos de pessoas que vêm para estragar a igreja. Pessoas que entram, que penetram como lobo vorazes e faz estrago no meio da igreja do Senhor Jesus, e pessoas que estão lá no meio já da igreja, que continuam fazendo estragos no meio da igreja do Senhor Jesus. Olha o verso 31. Portanto, concluindo, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha o que Paulo alerta aquele pessoal, aquela liderança, que viria tempos em que pessoas iam entrar nas igrejas, entrar no meio do povo de Deus, como lobos vorazes, iam fazer estrago no meio do rebanho de Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E olha que Paulo fala, que não só gente ia entrar, mas do meio do povo já ia ter. Voltando na parábola que Jesus contou, do joio e do trigo.
Agora a pergunta, eu vou encerrando por aqui para a gente continuar, quem sabe no próximo sábado. A pergunta é esta: como saber se uma pessoa é um verdadeiro ou um falso discípulo? Como que eu sei? Como eu posso saber? Como eu posso saber se uma pessoa é um verdadeiro ou um falso discípulo? Há diversos critérios que a gente pode usar. A Bíblia dá alguns critérios que eu não vou mencionar aqui, porque senão a gente vai sair um pouco do nosso objetivo principal. Há diversos critérios. Mas eu acho que entre o mais importante está a submissão a Deus. Submissão. A gente pode chamar também de obediência. Eu estou usando mais, eu vou usar mais submissão, eu prefiro mais essa palavra, não que a obediência em si esteja errada, eu prefiro mais. Porque eu vejo assim, você não precisa concordar comigo, tá? Mas eu vejo assim, a obediência é alguém que vai cumprir ordem, mas não significa que ele está cumprindo com vontade, que ele está cumprindo com o coração naquela ordem. Para mim, a obediência tem um pouco esse caminho. Todo mundo precisa ser obediente, não estou dizendo que não tenha que ser. Mas eu vejo assim, quando nem todo mundo que é obediente, ele está fazendo aquilo de coração, porque ele sabe que é importante ele obedecer. Às vezes ele está obedecendo porque não tem outra coisa a fazer a não ser obedecer. Mas aí ele vai cumprir as ordens com má vontade, reclamando, de forma rápida para terminar logo o cumprimento daquela ordem. Quer dizer, a obediência tem, na minha opinião, esse caminho. Por isso que eu prefiro a palavra submissão, porque dentro da palavra submissão está incluído obediência. Mas a submissão, ela comunica uma obediência de coração. Você está obedecendo porque você sabe que é o melhor para você. Então eu prefiro mais a palavra submissão, mas nada contra a palavra obediência. Então eu diria que a marca do discípulo, a marca do verdadeiro filho de Deus, a marca do verdadeiro discípulo é submissão ao Senhor Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus. Essa é a marca. Tem outras? Tem. Que nós não vamos mencionar aqui, pelo menos por enquanto. Mas a marca, o que distingue você, sendo um verdadeiro discípulo, do falso discípulo, é a submissão ao senhorio de Jesus. Então a pergunta que eu gostaria de encerrar com essa pergunta: você é submisso ao senhorio de Jesus? Aliás, é interessante porque não tem como ser discípulo de Jesus sem primeiro tê-lo como Senhor da sua vida. E já pressupõe, se Ele é Senhor da sua vida, Ele é dono da sua vida. Ter Jesus como Senhor significa ter um dono sobre você. Então, a marca do discípulo é a submissão completa, total, ao senhorio de Jesus. Nós continuaremos esse assunto sábado, tá bom? Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esse dia, pela oportunidade, Senhor, de poder compartilhar a Tua palavra nesta manhã.
ler a Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo use essa palavra para ministrar no nosso coração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa todos os nossos irmãos e irmãs, todas as pessoas. Abençoa, ó Deus, dando esperança, trazendo refrigério no coração dessas pessoas, Pai. Também quero nesse momento, Senhor, diante de Ti, colocar de uma forma especial o meu sobrinho Marcos Paulo, que está precisando, vai sepultar o pai dele hoje. Que o Senhor o fortaleça, que o Senhor firme o coração dele no Senhor. Tu sabes, ó Deus, a batalha que o Marcos Paulo enfrentou durante todo esse tempo para cuidar do pai dele. E essas viagens de Campinas para Santo André que ele teve que fazer, o tempo que ele passou ali ao lado do pai dele cuidando, Pai. Clamamos para que o Senhor abençoe a alma, o coração do Marcos Paulo. Que o Senhor, ó Deus, o console de uma forma especial, de uma forma extraordinária, Deus. Que ele sinta a Tua presença ao lado dele, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar esse nosso momento aqui, desejando a você uma excelente quinta-feira, mas debaixo do nosso bom e maravilhoso Deus. Amém?